alvo da operação, Alexandre? Tu pega essa amplitude inteira do risco, essa aqui, e projeta para cima. Esse é o alvo da operação. Se aqui é X, aqui é X. Se o risco é 400 pontos, o alvo é 400 pontos. Se o risco é 300 pontos, o alvo é 300 pontos. Então é uma relação de risco-benefício 1 para 1. Esse sistema só vai dar lucro se ele tiver um nível de acerto maior que... Vamos ligar o cérebro, maior que 50%. Por quê? Porque se quando eu acerto eu ganho 1 e quando eu perco eu ganho 1, se eu acertar 50% eu estou no empate, cara, ou coroa. Agora, se eu tiver nível de acerto de 70%, estou no lucro. Se eu tiver nível de acerto de 80%, mais lucro ainda. Se tiver 60%, lucro. Certo? Beleza. Então, esse é o sinal de entrada para compra. Só que tem um detalhe. Sempre tem um detalhe, né? Isso só poderá ser realizado, essa compra só pode ser realizada se o preço está acima da média móvel de 20. Então, executamos a entrada na superação da máxima do candle, que é o up candle no caso, ou seja, o candle que tem a máxima acima do prévio, a mínima acima do prévio, desde que os preços estejam acima da média móvel de 20. E vamos então botar o alvo sendo a amplitude do up candle para cima e o stop na mínima. Tá? Vamos olhar os exemplos aqui. Ó. Up candle. Olha aqui, ó. Máxima abaixo do prévio, mínima abaixo do prévio. Máxima abaixo do prévio, mínima abaixo do prévio. Máxima acima do prévio, mínima acima do prévio. Up candle. Nessa superação executamos a entrada. Aqui é gráfico diário, tá? Observe aqui, ó, mais um up candle. Máxima acima do prévio, mínima acima do prévio. Mais uma entrada. Up candle. Máxima acima do prévio, mínima acima do prévio. Ponto de entrada. Stop. Esse risco para cima. Up candle. Aqui levamos um stop violento, ó. Por quê? Porque aqui a entrada foi feita aqui, ó. E nós teríamos sido estopados aqui, né? Errado. Por que não? Porque olha o que a gente tem aqui, ó. Máxima abaixo da máxima do prévio. Mínima acima da mínima do prévio. Isso aqui é um down candle. É um Dunningham para baixo. É um Dunningham que inicia uma perna de baixa. Assim como esse daqui, ó. E assim como esse daqui, ó. Então, o stop aqui tem que ser trazido para essa mínima. E se perdido essa mínima, tem que fechar a posição. Fecha a posição. Ok? Up candle. Down candle aqui, ó. Certo? Beleza. Não opere contra a média móvel de 20. Não opere contra a média móvel de 20. Não opere contra a média móvel de 20 aritmética. Tá? Então, se o preço está acima da média de 20, nós não vamos usar os down candles para venda, apenas para estopar as posições compradas. Se nós estamos com o preço abaixo da média móvel de 20, nós não compraremos os up candles, apenas iremos trazer os stops das nossas vendas para aqueles pontos. Tá? Se o gap for maior de 300 pontos no gráfico diário, nós perdemos o trade. Dá para usar nos 60 minutos? Dá, e é o que eu faço. Ó, quer ver? Ó? Vou botar nos 60 minutos. Vou botar exemplos aqui com o Dunningham nos 60 minutos, tá? 60 minutos. Eu estou falando agora de um outro modelo, tá, pessoal? Não vão confundir. Ai, meu Deus do céu. Eu não gosto de falar de... Eu vou só falar desses dois modelos. Não vou falar... Eu tinha mais 3 modelos para falar para vocês, mas eu não vou falar. Vou falar só desses dois. Senão vocês vão se confundir, eu não quero que vocês se confundam. Deixa eu botar aqui a média. Média. Outro dia eu falo daí dos outros modelos, tá? Aritmética, tá? Vamos botar o índice futuro. Vamos tirar isso aqui. Tirar isso, tirar esses riscos todos. Só a média, é só o que a gente precisa para operar nosso Dunninghamzinho. Beleza. Então, olha aqui, ó. Vamos lá. Vamos lá. Observe.
este candle aqui, ele tem a máxima e a mínima acima do prévio? Tem. Ponto de entrada, superação na máxima desse candle. Stop na mínima desse candle. Alvo do trade, essa amplitude para cima. Candle seguinte não superou, invalida a entrada. Invalida a entrada. Invalida a entrada. Candle seguinte. Observem que agora a gente tem um outro up candle. Vejam, esse candle aqui, que está acima da média móvel de 20, ele tem a máxima acima do prévio? Ele tem a mínima acima do prévio? Tem. Então, este candle gera uma entrada. E o stop? Abaixo da mínima. Legal. Agora é importante. Quando eu estou no gráfico de 60 minutos, alguns candles vão ser mais estreitos, como esse daí. Quando o candle tiver menos que 200 pontos de amplitude, de amplitude, então eu não vou usar essa amplitude para cima como meu alvo. Esse aqui seria o alvo clássico. 67 mil. Eu não usarei esse alvo porque isso aqui é pouquinho, 200 pontos. Eu vou multiplicar eu vou botar mais um fibo, vai ser o fibo de 300, que seria 2 vezes a amplitude do candle estreito. Por que isso, Alexandre? Pessoal, sempre que vocês virem candles estreitos, de amplitude estreita, uma distância entre máxima e mínima estreita, saibam que o candle seguinte vai ser um candle amplo, muito amplo, volátil. Um candle estreito é diminuição de volatilidade. Quando é que o mercado diminui a volatilidade? Quando é que o mercado diminui a volatilidade? Imagine que o mercado é uma pessoa que está se preparando para dar um pulo. Então o que ela faz? Para que ela dê o pulo, se ela está de pé, ela precisa se abaixar. E se abaixar é diminuir a volatilidade, é diminuir a distância entre a máxima e a mínima, e daí ela pega a força e daí ela pula. E é o que está acontecendo aqui. Esse aqui é o abaixado do mercado. Vejo que diminui a amplitude, a máxima e a mínima diminui o tamanho, 200 pontinhos entre máxima e mínima. Aí quando explode, ó, pá, 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 e aí vai embora. Aumenta a volatilidade. Tá? Então isso aqui é um Dunningham sendo operado. Ponto de entrada, 66.800 pontos. Ponto de stop, 66.590 pontos. Alvo, 67.190 pontos. Aqui a gente tem uma relação de benefício até bem melhor do que 1 para 1. Concorda? Beleza. Vamos ver outros sinais. Outros Dunningham sendo operados. Observe aqui, ó. Esse candle aqui, ele tem a máxima acima do prévio, ele tem a mínima acima do prévio. Ele é um up candle? Ele é um up candle? É um up candle. Eu posso comprar a superação da máxima desse candle? Não, porque a média móvel de 20 está caindo. Eu não posso operar contra ela. Estou com os preços abaixo da média, não posso operar contra essa média. Muito bem. Então eu não posso fazer nada no candle seguinte. O candle seguinte, ele não é um down candle? Ele não é um down candle. Observem, máxima abaixo da máxima do prévio. Mínima abaixo da mínima do prévio. Beleza. A média não está, os preços não estão abaixo da média? Então, o que eu posso fazer? Eu vou iniciar minha venda na perda da mínima deste candle. Então, 66.190 pontos vendo. Alvo, 65.918 pontos, 300 pontos para baixo. Esse é o alvo. Beleza. Ó, feita a venda. Feita a venda, estamos vendidos. Quase bateram no alvo, por uma nesga não bateram no nosso alvo. Tivemos que fechar a posição no fechamento. Por bem pouquinho, né? Mas não bateu. Paciência. Ó. Vamos ver outro aqui, ó. Estou mostrando vários exemplos para que vocês memorizem. Vamos lá. Este candle tem a máxima e a mínima abaixo do prévio? Tem. Beleza. Ponto de venda na perda dessa mínima. Ponto de stop acima dessa máxima. Feita a venda? Ainda não. Feita a venda? Agora foi feita a venda. Isso invalida o sinal? Invalida o sinal. Então esse trade não pode ser feito. Por quê? Porque o sinal tem que ser acionado no candle seguinte. Ah, meu Deus do céu.
Vamos lá. Vamos ver outros candles. Olha aí. Esse aqui é um down candle? É, né? Essa venda, se perder a mínima, posso fazer? Pode. Feita a venda? Feita a venda. Onde é que está o alvo? É essa amplitude para baixo. Esse é o alvo. Vamos ver. Está feita a venda. Observe que logo depois aparece o quê? Um Dunning de alta. O que eu tenho que fazer aqui se eu estou vendido com o meu stop acima dessa máxima? Vendido em vou botar 5 contratos. Eu preciso descer o stop de recompra dos meus 5 contratos para a máxima deste up candle. Eu não irei comprar 10, tá? Para fechar minha venda e comprar 5. Não, porque eu estou operando contra a média. Então no candle seguinte, estopado nos meus 5 contratinhos de venda. Paciência, acontece. O que eu não vou fazer é estopar e aumentar a posição na compra. Não, isso eu não faço, porque eu estou operando contra a média e eu não posso. Vamos olhar outros modelos. Rapidamente, assim. Só para que vocês possam estar consolidando o treinamento. Ó. Os preços aqui estão abaixo da média. Ok? Aí eles vão, gap de alta vai para cima da média. É um Dunning de alta. Não é um Dunning de alta? É um Dunning de alta. O que significa que eu teria que comprar essa superação aqui. E também é um candle bem estreitinho, 200 pontinhos. Próximo candle, executar a entrada. Qual que é o alvo aqui? O alvo não vai ser a amplitude para cima, porque é um candle muito estreito. Vai ser 300%. Está lá o alvo, 67.852. Olha como a volatilidade aumenta e daí o mercado dispara. Sempre que vocês virem um candle com uma máxima e mínima estreita, fiquem preparados. O candle seguinte vai dar uma explodida. Tá? Vamos ver outros candles. Observe aqui. Esse está bem interessante. A gente teve um Dunning de alta aqui, que não foi acionado, e a média e os preços estão abaixo da média. Aí esse candle que aparece aqui, ó, ele é um Dunning de alta, concordam comigo? Não tem a máxima acima do prévio? Não tem a mínima acima do prévio? Tem. E observe como ele é estreito. 163 pontos. Isso é uma diminuição de volatilidade. Lembra aquele truque que eu falei? Ó, o mercado está se agachando. O mercado está se agachando. Ele vai dar um pulo. Olha que vai dar um pulo. Ponto de entrada desse Dunning, na superação dessa máxima. Alvo, 300% para cima. Ó, vamos botar aqui. 300. Olha ali. Na barra seguinte, o que acontece? Uou! Em 1 hora estamos lá. Que beleza. Como diz o Waller Vélez. Nice! 400 pontinhos em 1 hora. Bom, né? Bom. Muito bom. Esse modelo é bastante interessante justamente por isso. Observem aqui agora. Ó. Preços. Abaixo da média móvel de 20. Tá? Essa é a primeira pergunta que eu falo sempre para minha filha. Carol, os preços estão acima ou estão abaixo da média móvel? Aí ela olha para a linha e fala, estão abaixo da média, pai. Tá. O risquinho de cima está abaixo do risquinho de cima? Tá. E o risquinho de baixo está abaixo do risquinho de baixo? Tá. Onde é que tem venda, filha? Na perda dessa mínima. Perder esse risquinho, vende, pai. E aí, se eu vender, onde é que eu vou fechar a posição, filha? Ah, se subir aqui acima, tu fecha. E o alvo, onde é que está? É nessa amplitude para baixo. E aqui vai ser o alvo de 100%, porque a amplitude está grande, não é uma amplitude, digamos assim, menor que 200 pontos. Olha ali. Em 1 hora, 300 pontinhos. Feito o trade, acabou o trade. Tá? Aí olha só. Esse aqui é um Dunning de alta. Posso operar esse Dunning de alta na compra? Eu vivo perguntando isso para minha filha, para ver se ela faz a bobagem de falar que pode. Ela nunca fala. Ela já sabe que não pode. Por quê? Porque ela fala assim, não, está abaixo da linhazinha vermelha, não pode. Então não vai. Então, não vai mesmo. Tá? Vamos lá.
Mais uma situação. Senhores, este candle, todos os dias eu chego em casa, sento com a minha filha, boto o gráfico e falo, filha, olha aí, ó. E aí? O que tu me diz daqui, filha? E ela olha e diz assim, tá acima da médiazinha, tá acima da linha, ela chama de linhazinha. Aí, eu compro essa superação, se romper aqui assim, e boto no stop aqui. E o alvo? O alvo é esse tamanhozinho para cima. Isso! Esse tamanhozinho para cima. Beleza. Posso fazer o trade? Pode. Feito o trade. Bate no alvo, fecha o trade. E os trades aqui realmente são muito rápidos. 1 ou 2 horas, bate no alvo e acabou o trade. Tá? 1 ou 2 horas, bate no alvo, acabou o trade. Muito bem, senhores. Então, assim, este é o Dunningham de alta e o Dunningham de baixa, que eu gosto muito de utilizar. Olha aqui, ó. Mais um trade acontecendo. Ó. Máxima, acima do prévio. Mínima, acima do prévio. Executo a entrada na superação da máxima desse candle. Se no candle seguinte romper, comprei. Stop nesse ponto. Alvo da operação nessa amplitude para cima ou no fechamento do dia. Tá? Porque esse é day trade mesmo. Aqui eu tive que fechar no dia, infelizmente. Porque o que acontece no dia seguinte? No dia seguinte vai pro alvo. Judiaria, né? Mas acontece, paciência. Isso às vezes tem esses problemas. Né? Então, quando é day trade, eu não levo a operação para mais do que aquele dia em si. Muito bem. Então, meus amigos, este setup do Dunningham de 60 minutos e gráfico diário e semanal, porque ele opera muito bem no 60, no semanal e no diário. Ele é mais rentável no 60. Este, no 60 minutos, é o meu carro-chefe para day trade, para ações, porque eu uso ele em ações, e também até mesmo para o índice futuro. Eu posso dizer com tranquilidade que esse é meu carro-chefe, tá, para esses dois mercados. Mas o índice futuro eu gosto muito daquele da abertura de 5 minutos. Mas esse aqui para ações é fantástico. Para mim é um dos melhores que tem para ações. Eu trabalho ele com... aí a gente eu dou uma certa alavancadinha quando ele aparece e fica muito gostoso de operar. Muito bom. Muito bom. Gosto muito dele nessa situação. Ó, olha aqui, ó. Vamos rever esse caso aqui, ó. Rapidamente falando. Juro que esse é o último setup que eu vou apresentar, tá, pessoal? Para vocês não cansarem. Olha ali, ó. Esse candle tem a máxima e mínima acima do prévio, certo? Certo. Beleza. Mas não rompeu a máxima no candle seguinte, então invalidou o setup. Candle seguinte, máxima e mínima acima do prévio. Se rompeu, tenho compra. Não rompeu, então está invalidado o setup. Máxima e mínima acima do prévio, se superar aqui eu tenho entrada. E esse candle tem uma amplitude muito estreita. Então vai ser o alvo de 200%. 2 vezes a amplitude. Então vou botar aqui 300%. 2 vezes a amplitude do candle que eu estou comprando. Está lá o alvo, 66, 600, 411. 410. Né? Ó, rompido, executei a entrada. Stop, 65, 990. Bate no alvo, liquida o trade. Mais simples que esse, impossível. Tá? Impossível. Tá? Especialmente nos 60 minutos. Muito bem. Então, eu gostaria de verificar se... isso também pode ser feito. Isso também pode ser feito para operações de swing trade, Alexandre. Exemplo, num gráfico diário, poderia. Tá? Mas não é como eu faço daí. Eu faço swing trade no índice futuro? Faço. De uma maneira muito, muito, muito objetiva. A maneira como eu faço swing trade no índice futuro, ela é absurdamente simples. Eu pego o gráfico do índice futuro,
pego o gráfico do índice futuro. Deixa eu botar aqui. Ó, gráfico do índice futuro, gráfico diário, tá? E eu vou fazer a compra do índice futuro quando? Vou comprar o índice futuro quando o IFR do índice futuro, o IFR2 do índice futuro, estiver abaixo de 20. Aí eu faço a compra. Ok? Faço a compra no fechamento daquele dia. Tipo, hoje eu comprei. Por que hoje eu comprei? Pelo modelo de swing trade. Porque se a gente for olhar aqui, ó, e trabalhar com a ideia de IFR2, hoje o IFR2 no índice futuro foi para baixo de 20. Beleza. Eu faço a entrada então no fechamento desse dia. No caso, 65,355. Beleza. Uma vez feito isso, eu coloco o meu stop 600 pontos abaixo do meu ponto de compra. Então eu coloco o stop 600 pontos abaixo do ponto de compra. Tá? E eu vou vender a posição no primeiro dia em que o fechamento do futuro for para o IFR2 acima de 90. Simples. Então eu vou usar o IFR2 para me nortear a entrada e a saída. Para o swing trade. Tá? Então quando fechar acima de 90, eu fecho a posição. Ou no stop de 600 pontos. Se eu realizar exatamente dessa maneira, se eu tivesse realizado exatamente dessa maneira, olha, desde 1º de dezembro de 2011, eu teria feito quantos trades no índice futuro? Eu teria feito 6 trades no índice futuro. Dos 6 trades no índice futuro, eu acertei 4, então 66% de acerto. Eu tive uma média de ganho de 4,35% em cada uma das operações que deram lucro. As operações demoraram em média 9 dias. As operações deram certo. E eu tive 2 operações que eu fui estopado com uma perda de 1%. Observaram a diferença? Nas que eu acertei, eu ganhei 4% em média. E nas que eu perdi 1%, que é o meu stop de 600 pontos. Então nas que eu acertei, eu ganhei em média quanto? 2.400 pontos. E nas que eu errei, eu perdi 600 pontos. E eu acertei 4 e errei 2. Então se a gente multiplicar 4 vezes 2.400 pontos, isso vai dar quantos pontos para nós? Quantos 1.200 perdidos? Observem o drawdown. Extremamente contido. Observem o payoff, 4,14. Modelo muito bom de ser trabalhado como swing trader de índice futuro. Swing trader de índice futuro. Então, olha aqui, ó, essa é a movimentação que eu estou fazendo. Claro que como eu estou trabalhando com stop de 600 pontos, eu posso muito bem saber quantos contratos eu posso estar comprando para manter o risco relativamente contido. Se eu for trabalhar, por exemplo, com 5 contratos e eu for estopado com 600, eu perdi quanto? R$600. Beleza. Mas eu sempre faço o seguinte, digamos que eu aceite levar R$600 de stop numa operação. Eu não vou fazer com 5 contratos. Eu boto o dobro do risco. Eu boto como se eu fosse estopado com 1.200 pontos. Por quê? Porque pode acontecer um gap absurdo, pode acontecer um cisne negro. Então, ao invés de trabalhar com 5, eu trabalho com 2. Se eu aceito trabalhar com um stop de R$1.200, né? Se eu estou trabalhando com stop de R$1.200, eu sei que esse setup tem um alvo de 4-1, então se eu for estopado, eu vou perder R$1.200. Mas se eu acertar o trade, quanto é que eu ganho? 4.800. Se o mercado se manter exatamente igual. Ok? Ok. Beleza. Muito bem. O nível de acerto do Dunningham nos 60 minutos, não usando a média móvel de 20 com filtro, fica em 65%. Usando a média móvel de filtro, sobe para 76, 78% dos trades executados. Tá? Nós não teremos tempo para abordar outros modelos, infelizmente, hoje. Tá? Nós vamos conversar sobre outros modelos, provavelmente na semana que vem. Acho que eu posso fazer mais uma semana de índice futuro,
E daí nas outras semanas a gente pode abordar boi, pode abordar milho, pode abordar dólar, até porque as operações de dólar elas são mais curtas, eu opero só um único modelo dentro do dólar, então vai ser mais rápido. E daí eu posso falar de dólar, boi e milho, tudo num único dia, com bastante tranquilidade. Muito bem. Então, como a gente está vendo, a gente vai trabalhar o Danigan nos 60 minutos, ou no diário, ou no semanal. Né? Observe aqui, ó. Deixa eu botar. Gráfico diário. Vamos lá. O que o índice futuro fez? Aqui. Isso não é um Danigan de baixa, porque ele tem a máxima acima do prévio. Mas este aqui é um Danigan de baixa. O que traduz que se o índice futuro vir a perder essa mínima aqui, nós vamos ter um Danigan de baixa acionado. A mínima de hoje, amanhã. Vamos olhar algum cenário que tenha sido acionada uma entrada por um Danigan no gráfico diário. Vamos lá. Deixa eu botar um tempo atrás. Aqui, ó. Novembro. Tá? Isso aqui é um Danigan. Não é um Danigan? É um gráfico diário. Ó, média móvel de 20 caindo. Vai para cima da média. Esse aqui já é um Danigan? Não, porque o Danigan inicial estava aqui embaixo. Mas ele não pode ser operado. Nem esse. Agora esse aqui invalida o setup. Agora esse aqui aciona. Ó, e lá vai o trade. Tá? Bom, esse gap aqui já foi um gap que impediu a gente de operar. Não deu operar. Isso era 2008. Vamos pegar um mercado mais normal. Vou pegar 2009. Vamos ver. Esse aqui é um Danigan de alta. Se superar dessa máxima, eu teria uma entrada. Se superar essa máxima, eu tenho uma entrada. Que é no seguinte, não superou, não comprei. Que é no seguinte, não superou, não comprei. Que é no seguinte, é um Danigan de alta? É. Preço está acima da média? Tá. Se comprei aqui, eu posso comprar? Sim. Executada a compra. Abre aqui embaixo, não comprei ainda. E quando começa a subir, eu compro. Beleza, fiz a compra. Stop nessa mínima desse dia. Alvo dessa operação, está aqui o alvo. 71,208. Olha lá, bate no alvo e termina o trade. Certo? Beleza. Pessoal, eu acho que por hoje a gente pode, terminando o nosso happy hour, já passou do happy hour a hora, digamos assim. A gente vai terminar o nosso happy hour de operações de índice futuro. Nós vamos poder conversar um pouco mais sobre isso na semana que vem. Já vou combinar, de repente, a gente fazer um novo sobre índice futuro na semana que vem. Tem algumas pessoas pedindo que a gente transforme isso, de repente, num DVD. E acredito que isso irá, daí, poder possibilitar que isso seja revisto por vocês várias e várias vezes. Mas, enfim, o propósito aqui com vocês, eu quero deixar isso bem claro, o propósito é fazer vocês entenderem que para a gente operar e ganhar dinheiro dentro do índice futuro, a gente tem que ter um método. Esse método ele tem que ser muito objetivo, muito sistemático, e ele tem que ter um manejo de risco muito cauteloso. E mais do que tudo, concentre-se na seguinte ideia. Quando perder, perder pouco, e quando ganhar, tentar ganhar o máximo possível. Existem formas de transformar o Danigan mais rentável ainda, por exemplo, quando bater no alvo, eu não fechar toda a posição, eu vender metade da posição, trazer o stop da outra metade para o meu ponto de entrada, e depois tentar vender a outra metade em 300%, em 2 vezes a amplitude do meu candle? Sim. Ou de repente 161% do candle? Sim. Por que isso é interessante? Porque isso melhora o payoff da operação. Isso melhora aquela relação de risco-benefício da operação. E com isso melhora a rentabilidade. Todos esses modelos eu preciso que vocês testem. Cheguem em casa agora. Peguem o gráfico, voltem algum tempo no passado e comecem a testar os modelos, para que vocês possam verificar como se poderiam estar melhorando eles, deixando eles ainda mais rentáveis, com stops de preferência mais curtos e com alvos mais longos, para realmente produzir aquela situação que eu mencionei para vocês. Tá? Eu espero realmente que vocês tenham conseguido pegar coisas interessantes dessa nossa conversa. Essa conversa ela estará gravada e será disponibilizada para vocês até amanhã, acredito. O pessoal já vai estar trabalhando isso assim que a gente terminar.
Eu acredito que surgirão dúvidas. Amanhã mesmo, no chat do Swing Trade, a gente pode dar uma esclarecida em algumas dessas dúvidas, amanhã de manhã. Eu desejo realmente a todos um excelente final de quarta-feira. Muita paz, saúde e prosperidade para vocês. Tudo de bom. Muita cautela em operar o índice futuro. Tenham cautela em operar o índice futuro. Operem leve, operem em capital pequeno. Operem em modelos que vocês treinaram, testaram, verificaram. Treinaram, testaram, verificaram. Treinem o modelo até que ele fique automático, até que ele salte aos olhos de vocês aquele sinal, aquela, digamos assim, situação que vai estar aparecendo. Quando isso acontecer, é que vocês podem começar a colocar algum dinheiro. Tenham respeito pelo dinheiro de vocês. É aquela frase que o Michael Jordan coloca. A gente tem que ter lealdade, respeito e sinceridade com a esposa que a gente escolheu. No caso, com o sistema que a gente vai estar trabalhando. Muito bem. Grande abraço, tudo de bom, muita paz. Nos vemos amanhã no chat.